Assim como o nosso fim de semana, que foi um pouco contraditório, essa semana eu diria que também é uma semana bem contraditória. O início da semana tá mais marcado para mais movimento, mais racional, enfim, e o fim da semana um pouco mais emocional, um pouco mais introspectivo. Então vamos nos programar e entender um pouco sobre essa semana. A segunda-feira começa com a Lua no signo de Virgem e ela faz um aspecto positivo com Marte, que também está no signo de Virgem. Marte quer muita ação, quer que você faça muita coisa acontecer. E a Lua em Virgem é uma lua muito produtiva. Então, pode ser aquele dia que você consiga desenrolar várias coisas, sabe? Que você consegue fazer muita coisa, que você consegue cumprir com muita coisa. Então, pode ser um dia muito bom para você também aperfeiçoar coisas. Mas tem que ter um cuidado. Ao mesmo tempo que tem esse ponto que é muito importante, levando todo mundo para movimento, tem a questão de Mercúrio retrógrado, né, que se mantém aí até o dia 11 de agosto, então ainda estamos passando por um período de revisão, então temos que tomar alguns cuidados, principalmente relacionados à comunicação, e tem um outro aspecto que acontece na segunda, que mexe muito com a nossa mente. E Mercúrio retrógrado também gera um pouco de confusão com a nossa mente. Então, essa energia muito produtiva, ela pode virar autocobrança, sabe? No sentido de você se comprometer com muito mais do que você consegue em relação ao teu tempo. Então, vocês cuidem com aquilo que vocês estão se comprometendo, sabe? Tudo bem que é um dia muito produtivo, mas veja até onde você pode ir. Pense muito na questão dos teus limites. E se você não conseguir fazer tudo que você se propôs a fazer, cuidado com essa coisa de querer demais, sabe? De autocobrança, de achar que nada tá bom, que nada tá suficiente, esse tipo de coisa. Terça-feira, já com a Lua no signo de Libra, então a Lua em Libra ela traz um equilíbrio, né? E aí ela faz aspectos com planetas que falam muito sobre os cuidados que temos que ter quando queremos ter controle demais em relação a tudo que acontece na nossa vida. Então fala sobre alguns imprevistos ou novidades, sabe? E essas novidades pode ser muito uma rota que sai do eixo ou aquele negócio que você planejou um caminho e do nada acontece alguma coisa e você resolve seguir outro totalmente diferente. Então tudo depende como cada um lida com isso. Se você é uma pessoa que tá mais aberta, que é mais tranquila, que se as coisas saem um pouco do controle ou saem um pouco do planejado, você tá tudo bem com isso, talvez você não vá sentir muito. Agora, se você já é uma pessoa que tem a necessidade de controle, talvez isso se intensifique um pouco mais. E aí, essa rota que muda muito rápido, pode ser que te incomode muito. Mas eu diria que pode se tratar de uma grande oportunidade. Então, tomem um pouco de cuidado com a resistência. E aí tem outros movimentos que acontecem que falam muito sobre a necessidade de agradar. Como Sol faz que está em Leão, faz um aspecto positivo com Mercúrio retrógrado, eu entendo muito que esse é um dia que você pode revisar muito isso. Se você sentir que você ainda está muito naquele padrão de agradar muito outras pessoas, de sentir muita necessidade de reconhecimento, de deixar de fazer as coisas como você gostaria, porque tem aquela necessidade de, mas eu tenho que fazer do jeito que o outro quer, ou eu tenho que me comportar como outras pessoas esperam de mim. Então, se você está muito naquela energia ainda de agradar e de fazer tudo, de estar à disposição do outro, independente de quem seja, independente da área da sua vida que seja, pare para repensar isso, porque como o Sol em Leão que já pede muita conexão com a essência, vai fazer um aspecto positivo com Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado também fala sobre a nossa chance de repensar, mas também de ressignificar coisas. Então, talvez seja aquele dia muito que você consegue, né, lidar bem com as suas ideias, mas você também consegue ressignificar muitas coisas, o que pode ser muito importante, principalmente se tiver conectado com esse negócio de viver muito para agradar outros ou ainda fazer muitas coisas que vão além dos seus limites porque você precisa agradar outras pessoas. Então pensem muito nisso. A quarta-feira, eu diria que é o dia de Mercúrio retrógrado. Por quê? Primeiro, gente, que é um dia inteiro de lua fora de curso. Então, a lua fora de curso, ela já traz aquela confusãozinha que vocês já conhecem, já falamos bastante sobre isso. E lembrem que estamos em períodos de lua fora de curso por muito tempo mesmo. Isso é um pouco estranho. Então, já é um dia de lua fora de curso. Então, tudo que depender de muito foco, de muita concentração e tal, tenta deixar para os outros dias. Só que tem outros aspectos que falam sobre coisas que nos remetem muito a lembranças relacionadas ao passado. Isso pode ter muito a ver com coisas de relacionamentos. Por quê? Porque a lua em Libra traz coisas relacionadas a relacionamentos, porque Libra fala muito sobre relações, né? Sobre justiça, sobre equilíbrio, e ela faz um aspecto positivo com Júpiter, que está em Câncer. E Câncer também é um signo que está muito conectado com coisas passadas. Isso tudo no meio de Mercúrio retrógrado. Então, pode ser aquele dia muito intenso de Mercúrio retrógrado, sabe? Em relação a você voltar a questões passadas. Claro que o voltar ao passado pode ser uma coisa meio desafiadora,
se você não sabe lidar ou se você não tem a chance de resolver coisas. Mas você também voltar a questões passadas no sentido de resolver coisas ou de ressignificar coisas, isso sim pode ser muito favorável. E também pode ter muito a ver com aceitação, sabe? Então você voltar a questões passadas, só que para entender o porquê você agiu ou fez de determinada forma e pensar no quanto você já evoluiu e que você faz diferente hoje. Então é um dia muito propício para o Mercúrio retrógrado te pegar com toda a força, sabe? Então vamos usar as oportunidades e coisas boas relacionadas ao Mercúrio retrógrado. Na quinta-feira, a Lua fica fora de curso ainda até as 2h25 da tarde, que é quando ela entra no signo de Escorpião. Aí, gente, a energia já começa a mudar muito. Por quê? Porque a Lua em Escorpião, ela já é uma Lua muito introspectiva, é uma Lua muito mais intuitiva, é uma Lua que mexe muito mais com questões emocionais. E tem outro movimento astrológico que acontece na quinta-feira, que é Vênus entrando no signo de Câncer. E obviamente eu vou fazer um vídeo só para explicar sobre a Vênus em Câncer, porque vale muito. Mas acontece que Vênus fala sobre os nossos valores, sobre as nossas relações. E Câncer fala muito sobre as nossas emoções, sobre as coisas relacionadas ao passado, sobre coisas relacionadas à nutrição, né? Então, coisas mais amorosas, mais acolhedoras. Então, a Vênus em Câncer já é um movimento bem fofo, digamos assim, que acontece. Juntando com uma lua no signo de Escorpião, é um dia muito intenso mesmo. Eu diria que é aquele dia para você ficar prestando atenção em tudo que você tá sentindo, mas de uma forma muito intensa. Por quê? Porque pode ser que coisas que você precisa resolver em relação às tuas emoções e ao teu sentir apareçam nesse dia, mas é um dia muito bom também para você ter insights, sabe? Para você conseguir ter soluções para as coisas ou para você conseguir ter uma força de transformação muito grande, ou seja, você identificou coisas que você quer ressignificar e até então você não estava sentindo aquela força, sabe, para solucionar as coisas. Então eu diria que pode ser um dia muito forte emocionalmente para você resolver questões emocionais ou ressignificar coisas. Na sexta-feira, ainda com a lua no signo de Escorpião, só que ela muda de fase. É uma lua crescente no signo de Escorpião. E aí, gente, temos que tomar alguns cuidados com os excessos. Porque aquilo que você sentiu na quinta, pode ser que na sexta ela venha com mais força. Venha num sentido não tão agradável. Então precisamos pensar nessas questões relacionadas aos excessos das coisas. E aí, ao contrário de quinta-feira, que ela faz um aspecto positivo com Vênus, que entra no signo de Câncer, na sexta ela já faz um aspecto desafiador. Então pode ser que você caia em armadilhas, sabe? Relacionadas aos teus valores, principalmente, sabe? Você se sentir muito desvalorizada, você pensar coisas muito desafiadoras em relação a você mesma, você não entender sobre os teus limites ou não impor os teus limites, que é o que todo esse movimento astrológico já vem pedindo, é você achar que você não tem capacidade para lidar com questões emocionais, sendo que você tem. Então pode ser um dia intenso em relação às suas emoções. Então, ainda assim, prestar atenção no seu sentir, mas enquanto na quinta é muito no sentido de resolver, na sexta é a questão do ficar mais introspectivo mesmo e não se movimentar tanto. E assim fechamos essa semana bem contraditória, como eu falei para vocês, mas também muito importante. Ela vem com muita intensidade, então tudo muito intenso. Então tudo depende de como vamos lidar com isso. E assim fechamos essa semana. Seguimos.